Boa noite, Boa amiguinhos. Boa noite. noite. Também tô com saudade de vocês. Como é que vocês estão aí? Boa noite. Estudando muito? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Como é que vocês estão? Como é que tá os estudos? Maratonei alguns vídeos do VIP. Isso aí, não foi? Estamos todos, Jess. Aqui. Peraí, deixa eu só... Boa noite. Boa noite, boa noite. Como é que tá? Tem gente falando que maratonou alguns vídeos do VIP. Muito bom. Vocês não podem deixar a peteca cair, né, gente? Pelo amor de Deus. Com o que vocês aprenderam, com o que a gente estudou, né? Porque agora segundo semestre, é reta final, né? Lembram do que nós combinamos, ok? Ui. E como que tá o estresse aí do pré-prova? Pré-prova não, né? Pré-meses. Tô morrendo de medo, a Sofia falou. Medo por quê, gente? Vocês não precisam ter medo. Nada de novo vai acontecer nessa prova. Vai ser sempre o mais do mesmo. Pode confiar no que eu tô falando. Se você tá estudando por prova antiga, você não tem nada a temer, tá? Agora, tem gente que fica aí, né, a vida inteira, copiando matéria em caderno, né? Caderno lindo, impecável, instagramável. E vocês sabem que isso não funciona, né? Certo? Um dia eu sei e vou ficar ansiosa. Todo mundo fica ansioso, tá? A gente sempre fica. Qualquer coisa na vida que você for fazer que é muito importante é normal. Mas você sabe que você está preparado, né? Aí a gente usar as técnicas que a gente treinou. E é isso. O João falou, fazendo resumo. Pare imediatamente, jovens. Resumo não vai levar você a lugar nenhum. Certo? Principalmente se você está copiando o resumo que os outros fez. Porque no quadro, quando a gente copia, é assim, não é, gente? Não é você que está fazendo aquele resumo ali. Você está copiando um resumo que o professor fez. Ou seja, é ainda menos efetivo, né? Então, é aquela coisa, tá? Foda que você vai no cursinho, você vai para a escola, aí fica complicado, né? Porque o professor tá passando lá, você não vai copiar, né? Mas é por isso que eu falo. Às vezes é melhor estar só do que mal acompanhado. Exatamente. Resumo é bom quando tem o básico e palavras-chave do assunto, só para lembrar. Flashcards é legal, né? Para você ver a matéria depois. E vocês irão adicionar mais algum conteúdo no VIP. Essa aula eu vou postar no YouTube pública. E eu vou postar lá no VIP também, tá? Mas provavelmente eu vou fazer outro VIP esse ano. Então vocês já fiquem espertas. Eu odeio post-it. Odeio caderno bonito. Para mim, quanto mais bonito é o caderno, mais você tá perdendo tempo. Letra feia é meu sonho. Tipo, aluno que tem letra feia, vocês podem reparar, tá? Aluno que tem letra feia são os que sabem mais matemática. Repara pra você ver, não é preconceito, mas é verdade. Porque a pessoa tá com um raciocínio muito rápido, ela não quer ficar escrevendo. Médico tem letra feia. O que mais que vocês querem? A minha tese é correta. Eles não ficam com aquele lettering, não. História. Aí pega uma caneta, cada letra de uma cor. Pelo amor de Deus, né? Ok? Eu odeio o caderno bonito. Desde pequena, eu sempre detestei. Eu tive uma época que eu fui influenciada, para falar bem a verdade, a ter caderno, ficar mexendo com caderno bonito, porque as meninas todas tinham caderno muito bonito e tal. Aí depois eu falei assim, quer saber de uma coisa? Não vou mexer com isso. Mas eu mesma só posso falar isso, né? Que eu fui aprender a estudar mesmo depois de adulta, depois de entrar na faculdade. Esse negócio de fazer questão loucamente, eu aprendi na faculdade. Vocês estão aprendendo agora. Joguem suas mãos para o céu. Sua vida vai mudar quando você adquirir esse hábito de estudar por questão. Você vai ver, você vai bem na escola, você vai bem em concurso, você vai bem no Enem, você vai bem em tudo. Quando você parar de focar em resumo, caderninho, videoaula longa e post-it. Sua vida vai mudar. Eu fiz faculdade na UFMG, Engenharia Civil. Certo? E aí, Gabriel? Está aí, filho? Gabriel... Oi, boa noite. Deixa eu só tomar ali minha losartana. Alguém falou aí que faz resumos. Como é que é? Eu ali tomar só minha losartana. Alguém falou ali que faz resumo. Resumo é foda, né? Ô, Gabriel, por que você não tá aparecendo na tela? Eu acho que eu te bloqueei sem querer. Me ajuda. Eu sempre faço alguma coisa aqui, ó. Tela cheia. Eu tô aparecendo para vocês?
Tá aparecendo os dois. Ah, tá. É porque pra mim não tá aparecendo. Você vai ter que fixar a minha tela. Deixa eu vou sair aqui rapidex. Deixa eu ver se eu sair aqui. Voltei, porque agora sim. Pronto, o Gabriel tá aparecendo para mim. Mas o Gabriel, gente, para quem não conhece, deixa eu apresentar rapidamente aqui, que muitos de vocês são novos aqui na quebrada. O Gabriel é um. O que dizer de Gabriel? Ele é um mediciner, né? Estudou comigo por um tempo. E assim, ele é o fenômeno das linguagens. Ele é muito bom em português, literatura, redação, sempre tira notão no Enem, esse tipo de coisa, né? E ele sempre ajuda a gente aqui nessa parte mais de humanas, digamos assim, dos colégios técnicos. E por estudar, né, Gabriel, por ter muita experiência com estudo, eu acho que ele pode falar um pouco sobre resumo, sobre esse tipo de estudo passivo, né? Que não ajuda a gente quase em nada. É verdade. Prazer, pessoal. Meu nome é Gabriel. Eu conheci a Jéssica, acho que em 2019, mais ou menos, antes da pandemia, quando ainda tudo era mato, né? Quando a Jéssica ainda fazia aulão presencial. Eu conheci a Jéssica no aulão presencial de matemática. Sempre foi minha dificuldade, né? Na época, assim. Eu acredito que é a maior dificuldade de muita gente que tá aqui nessa aula. Só que eu tinha um estilo de estudo que era, eu acredito que muita gente que, assim, acaba sendo mais da área da linguagem, tem, que é aquele, olha, eu tô até temático com a camisa amarela, que é muito aquele estudo de você ler muito, né, de você ali focar muito nessa parte pouco prática do assunto, né? E aí, depois que eu conheci ela, ela sempre ensinou dessa forma, né? Que é uma forma mais prática e menos teórica. E foi o que me encantou, né? E aí, depois disso, águas vão, águas vêm, eu comecei a fazer aula com ela. Aí, depois disso também, aí ela fez chamava Salinha, que era para quem queria, era Salinha, como é que é? Salinha... Salinha de exatas, né? Não era, mas não tinha um nome, eu esqueci agora o nome, mas era salinha para quem queria fazer medicina. Aí eu fui lá e comecei a fazer aula com ela e tal, foi bem legal. E aí, só que aí, tipo, o pessoal meio que foi desistindo, foi entrando pandemia e tal. Foi 2020 isso. O mundo virou, né, assim, completamente naquela época. E aí o pessoal desistiu, eu continuei, depois a gente acabou virando amigo. E aí foi mais ou menos essa nossa história de amizade, né? E aí o Gabriel, só cortando você um pouquinho, ele passou por um longo processo, assim, passou em várias faculdades e tudo e tal, e acabou vindo para o UFMG. Hoje em dia ele faz medicina na UFMG, então eu acredito que é o sonho de muitos de vocês que estão aqui, certo? Porque muita gente me chama no privado já, quem quer medicina parece que já quer de longa data, né? Já desde sempre já fala. Eu quero medicina, eu estou estudando, pensando em medicina, e tem que ter um comportamento diferente, eu diria, até no seu ensino médio, né? Porque você vai ter que ficar com cabeça no Enem, ou agora no vestibular seriado, e já vai ter que estudar de forma mais estratégica para você não perder tempo, né, Gabriel? Pois é, eu não tive essa estratégia na minha época, né? Mesmo eu sabendo que eu queria medicina, eu comecei a estudar depois de ter formado. Então, e também minha escola era muito ruim, eu não tinha noção de como que era o Enem, né? Eu tinha uma ideia que, eu vou bem na escola, eu acho que eu vou precisar estudar pouco. Cara, você falou tudo. Isso é uma coisa, né? Eu sou bom na escola. Gente, o que vem de mãe comigo no WhatsApp? Ah, não, mas meu menino é bom na escola. Eu falo, mãe, querida, todos nós aqui éramos os melhores alunos da escola. Não é suficiente, porque a sua escola, amiguinho, principalmente se for pública, caia na real, é uma carniça. Sinto muito em falar, eu falo a verdade.
Comigo eu escancaro mesmo, eu jogo a lata na mesa. E mesmo as particulares, tá tudo um nível fraquíssimo. Mesmo aluno de escola particular, se pega uma prova do Cefet primeira, não consegue fazer quase nada. Então, assim, tenham isso em mente. Eu não estou desmerecendo o seu mérito, não. Parabéns para vocês. A aula está sendo gravada, tá? Mas ser bom na sua escola não é suficiente para passar em medicina, para passar no Cefet, para passar em nada. A escola te prepara para um universo dentro das 4 paredes dela. E olhe lá, né? Então, assim, a gente tem que lembrar do tapa na cara, porque senão as pessoas não acordam para a realidade. Correto? Meu microfone está sendo desativado. Então, assim, pensem nisso quando você estiver. Não é fazendo terrorismo, não. É porque eu preciso mostrar a realidade que às vezes as pessoas não vão te mostrar, tá? Ser bom na escola é óbvio que é uma coisa muito boa para você, mas não é suficiente, ok? Certo? Agora vamos. Alguém perguntou quanto tempo que seria a duração da aula. Nós não vamos nos prolongar demais, né, Gabriel? Tá mudo o seu microfone. A aula ela vai ser bem rápida. A gente só está esperando o pessoal entrar para começar de fato. Essa parte introdutória é sempre bom, né? Porque às vezes a pessoa está estudando, mas está estudando errado. Então é bom você acordar para a realidade logo de cara, né? Olha só, o Bruno fez uma pergunta interessante. Gabriel, como você recomenda estudar português para os colégios técnicos? Você que tem experiência. Eu acho que não tem segredo, é estudar por questão. Não tem. Até hoje na faculdade eu estudo por questão. E quando não tem questão, eu pago uma plataforma que ela tem muitas questões sobre muitas matérias, não tem de todas, mas eu pago ela por conta das questões. E as que não tem, eu tenho o hábito de fazer Anki, assim, na verdade eu acho que, vou colocar assim, 80% das pessoas da faculdade, eles têm o hábito de fazer questão. Então tem um aplicativo que chama Anki, onde a gente faz flashcard, né, de pergunta e tal. Às vezes a gente se compartilha entre si, quando não tem a gente faz mesmo. E é assim eu estudo por questão. O que mais importa é entender isso. Inclusive, no seu curso, tem as questões de português resolvidas, né, Jéssica, em texto, não é verdade? É para ir mais rápido também. Primeiro, porque eu não ia ter a audácia de fazer vídeo para português, porque não é minha área. Primeiro lugar. Segundo lugar, no meu curso, essa parte ela é um bônus. E terceiro lugar, porque eu acho que você tem que perder tempo, entre aspas, sabe? É como matemática, física e química, que são as matérias mais difíceis. Português, com todo respeito, vamos falar a verdade, português, quando você começa a fazer e aprende as técnicas de interpretação de texto, vai ser 80% da prova. Gabriel tá aqui que não me deixa mentir. Especialmente Cefet. O Coltec, até que eu vou falar, o Coltec e o Colune, né, Gabriel? Principalmente o Coltec. É um pouquinho mais conteudista em certos aspectos. Mas o Cefet é muita interpretação de texto. Então, assim, se joga nas provas antigas, vai fazendo. Quem está fazendo o meu curso vai ter tudo otimizado lá para ir rapidão. E é isso, português é isso. Alguém te perguntou aqui, Gabriel, sobre redação do Colune, se você tem alguma coisa a dizer sobre. Inclusive, pessoal, se precisar, né, Gabriel? Gabriel dá aulas particulares também. Pode chamar lá no grupo, enfim, que eu como é que fala? Mando para vocês o contato dele. Mas diga aí, Gabriel, se você tem alguma coisa a dizer da redação do Colune especificamente. Tá mudo. Tem alguém mexendo nesse microfone. Eu acho que quando você vai falar, não sei se o meu ficou mudo automático, sei lá. O que acontece... agora o seu ficou mudo? Foi você que mutou? Não, foi alguém fazendo gracinha. Tem como alguém mutar o microfone assim? Deve ter. Eu acho... enfim. Pessoal, a redação do Colune, às vezes eu acho mais difícil que a do Enem, porque o Enem, o modelo é sempre o mesmo. Do Colune, não. Né? Então, você precisa primeiro aprender a escrever, que é o principal. Aí, o gênero textual vai ser algo que sempre vai mudar, né? Então, tem que respeitar religiosamente. Eu conheci... Você lembra aquela menina que a gente conheceu no Coltec, Gabriel? Uma grandona. Então, eu falei assim, nossa, gente, essa menina, né, parece adulta já, e ela é novinha. Sim. Ela saiu do interior e veio para cá.
ela fechou matemática no Colune. Olha só, foi super bem. Mas na redação, ano passado, ela misturou o gênero textual. Eu não sei se era carta, se era anúncio, um trem assim. Era alguma coisa desse tipo. E aí, o que aconteceu? Zeraram. Era depoimento. Isso. Aí ela confundiu. Depoimento é muito parecido com o quê? Tem um outro gênero textual que é muito parecido com depoimento. Não sei se agora qual que foi. Não sei se é contar alguma coisa. Relato, isso. Relato e depoimento é diferente. E aí, eu, para falar a verdade, não posso nem opinar, né? Eu não sei a diferença, cara. Eu só sei que foi assim, como diz o Chicó. E aí, ela zerou a redação. Eu conheci 2 pessoas. O Guilherme também, meu aluno querido, que também tirou notão em matemática. Estava estudando, ó. Não sei se o Guilherme tá aí. E zerou a redação por causa disso. Ele ficou tão chateado. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, né, Gabriel? Tem que tomar muito cuidado. Então, a pessoa que vai fazer prova do Colune tem que saber todos os gêneros textuais. Até porque eu vejo que eles gostam mais de gênero textual do que as outras provas, assim. Tipo, o Cefet cobra pouco gênero textual. O conhecimento do que é, dos tipos de gênero textual. Agora, a Colune já é uma matéria que eles gostam mais. O Colune tem um pouco mais de conteudismo em certas matérias, que eu reparei, por exemplo, biologia e português. História é fácil, geografia também. Agora, Coltec, história é difícil. Aí é tipo assim, por isso que eu gosto de estudar, Gabriel e alunos, pelas 3 provas. Você vai pegar 3 provas fodas para estudar. Então, você vai estar preparado para qualquer coisa que cair, entendeu? Verdade. Certo? O que o Cefet não cobra de português, ele cobra de matemática. Mas o Cefet, não sei, tá ficando bem mais tranquilo agora. A geometria antiga do Cefet, a parte de álgebra dele, que era cálculo algébrico e função, era tensa demais, antes de 2020. Depois da pandemia, foi dando uma suavizada. Aí a gente nunca sabe, né? Mas, assim, é mais ou menos isso. Vamos começar a falar do livro, então, pessoal? É interpretação pura. Beleza, então. Eu acredito que aqui... não sei se meu áudio está... Tá indo bem, pode ir. Não, eu não sei se teu áudio estava fechado, desculpa. Eu vou compartilhar minha tela já, mas eu não sei aqui se vocês já leram o livro. Essa aula, ela serve tanto para quem lê o livro, quanto para quem não lê o livro. Eu vou focar principalmente na resolução de questão, que é o método que eu acredito que funciona mais, e a gente vai tentar resolver as questões, mesmo se você não vai fazer o colégio técnico, vamos supor, sei lá, não vou fazer Colune, vou fazer Coltec. Presta atenção, porque são questões que é para treinar o raciocínio de vocês também, na hora de resolver a prova, tá? Então, eu pensei aqui num estilo de questão que sirva para poder abraçar todo o público, né? E vai ter muitas questões assim, vocês vão perceber que, mesmo se você não tiver lido o livro, você vai conseguir acertar só pela maldade de fazer questão, né? E é isso que vocês têm que ter no dia da prova, precisa ter essa maldade. E aí, olha, uma coisa que eu gostaria de falar para você... Pessoal, liguem os microfones, por favor. Pronto. Quem lê o livro lá no início do ano, vocês vão ter que revisar, e a melhor forma de revisar também é através de questão. Não é ficar lendo o livro de novo, sabe? Aí você vai ler lá não sei quantas vezes e isso não vai funcionar. O melhor é fazer as questões. Deixa eu colocar aqui a aula para compartilhar o slide com vocês. Então, essa é a melhor forma. Tá? Tá dando para ver bem, né, eu acho. Essa é a melhor forma. E aí, a dica principal é essa, para quem já leu o livro. Quem não leu o livro, leia, claro, né, mas o foco principal também aqui não é nem a leitura completa do livro, é você saber como é que você vai resolver as questões, tá? E às vezes até um resumo já funciona, porque se for, vamos supor, Cefet mesmo, Cefet não vai cobrar de forma tão profunda assim. Né? Então, se você vai fazer as 3 provas, vou fazer Cefet, Colune, Coltec. Então, se você estiver aí começando agora, não tiver lido os 3 livros, está com muita coisa para estudar, tem muita dificuldade em matemática, se for para escolher os livros para ler e tirar tira o do Machado do Contos Selecionados de Mário de Andrade, que é
do Cefet. Aí lê o resumo dele, tá? Beleza? Então, tendo dito isso, vamos, então, falar um pouquinho de contexto histórico. Eu sempre gosto de falar de gênero textual, e ao falar de gênero textual, eu gosto de falar de movimento literário. Por quê? Porque quando você entende o movimento literário a qual o escritor ele pertence, fica muito mais fácil de você saber o estilo de escrita dele. E aí, isso, a gente está estudando a estilística do autor também. O que é estilística? É estilo. Então, um autor que ele fala sobre realismo, ele não vai ter um jeito de escrita que vai ter a ver ali com modernismo, por exemplo, ou romantismo. Ele vai escrever de um jeito específico. Nós sempre lembrar que nós somos frutos do nosso tempo, ou seja, por mais que você possa ser o mais repetitivo possível, você só tem um certo limite para você. E é isso que acontece com os autores. A gente está falando aqui de obras específicas, né? Que é o do Machado de Assis, que é Dom Casmurro, que é o realismo, o Contos Selecionados, que é o livro que tem ali alguns contos do Mário de Andrade, o Realismo Mágico, né, que é da nossa escritora Marina Colasanti, que está um pouco mais próxima do atual. Quem fez o Cefet do ano passado deve ter lembrado que caiu um livro que era sobre realismo mágico, era o que eles mais abordavam ali. Gabriel, né? só um segundo. Pessoal, ele não está falando especificamente de um ou de outro. Ele está falando sobre o contexto histórico e literário de todas as obras, para vocês entenderem, fazer um paralelo. Continua, Gabriel. Isso, exatamente. Então, olha só, o realismo que a gente está falando aqui do Machado de Assis, então, ele escrevia de forma rompendo ali com o romantismo, ou seja, a gente estava ali no contexto histórico de crise da monarquia, de ideais abolicionistas, ou seja, final da escravidão, ascensão do cientificismo europeu. E aí, o que esse pessoal do realismo ele escreve? Eles vão fazer ali uma análise mais profunda, uma análise psicológica mais profunda dos personagens, vão criticar a burguesia, vão falar das mazelas sociais, vão ser realistas com a verdade. O que estava acontecendo até antes disso era o romantismo, que tinha muito aquela ideia de escrever as coisas de forma muito bonita, muito romantizada. O realismo não, ele quer falar a verdade, e é isso que o Machado de Assis faz. Ele vai e fala a verdade. Então, ele faz essa ruptura, trazendo isso. Aí, se o Machado de Assis fala a verdade, eu vou lá e cai na questão assim, o Machado de Assis, ele idealizou tal personagem? Não, porque o Machado de Assis, ele não escreve desse jeito. Ele não fala de forma idealizada de nenhum personagem, né? Ele vai falar ali dos conflitos. Ele é um autor que ele trata da psique humana de uma forma a trazer a parte mais suja para a pauta, né? Ele fez isso em vários momentos. Quem faz parte do modernismo, e aqui a gente está falando do Mário de Andrade, teve um movimento que era muito grande de valorização da cultura brasileira, ao mesmo tempo em que tinha a valorização daquilo que era nosso, então, ou seja, ali predomina muito mais a linguagem coloquial, a forma livre de escrita, você experimentar estilos novos de comunicação, valorizar ditados populares, valorizar os formatos mais inusitados de escrita e mais brasileiro também. Então, se tiver alguma crítica às questões do Brasil, não vai ser o Mário de Andrade que vai ter feito, vai ser outro escritor. Ele tenta ali, não é que ele fala de forma romântica, né? Ele fala de uma forma até mais realística também, tem um pouco ali de realismo, mas o principal é a questão da valorização das questões brasileiras. Isso a gente vê em vários contos do Mário de Andrade. Aí, uma dica que eu vou dar para vocês, quando vocês forem ler o livro, é prestar muita atenção nessas linguagens coloquiais, porque as provas, principalmente o Cefet, ele adora te perguntar qual que é o significado, traz um trecho lá do livro e te pergunta assim, qual que é o significado dessa palavra? Eu posso substituir essa palavra por qual? As três provas fazem isso, tá? Demais. Muito, muito. E aí, eles vão trazer as palavras do livro, as expressões do livro. Então, vocês vão ver lá alguma linguagem coloquial e perguntar, o que isso quer dizer? E aí você precisa saber.
Então, o estudo disso, quando vocês estiverem lendo o livro, procurar no dicionário as palavras, tentar entender o coloquialismo da época, surge de forma muito importante na hora de resolver as questões, tá? Agora, realismo mágico, a gente está falando de uma autora aqui um pouco mais contemporânea, porque ela morreu recentemente, foi nessa década do século, foi no século XXI que ela morreu. E ela traz, então assim, é um período contemporâneo influenciado pelas vanguardas e pela literatura latino-americana. E as características, tem ali uma fusão. Opa. É tão esquisito a gente ouvir nossa própria voz, né? Tem ali uma fusão natural entre o real e o fantástico. E aí eu gostaria de lembrar vocês como que o que é o realismo mágico, né? É quando eu trato de questões reais, mas de uma forma um pouco mais... quando usa a palavra mágico, é como se fosse uma fábula, sabe? As coisas acontecendo ali, animais conversando, coisas impossíveis acontecendo. Por isso que é chamado de mágico, porque extrapola do real, né? Só que, ao mesmo tempo, trata de questões. Então tem uma figura de linguagem que é muito característica no realismo mágico, que é a personificação. Então, é como se... Tenho até umas obras da Marina, onde a morte chega e fala. Que, se eu não me engano, é A Morte e o Rei, só um exemplo que eu estou dando para vocês de realismo mágico, onde a morte, ela tenta perseguir o rei para poder levar ele embora, só que ele vai tentando ludibriar a morte. Então, a morte ali, ela vem como uma pessoa, e isso se torna parte da personificação, porque a morte em si, ela não fala, ela não vem e busca a gente de forma literal, né? E aí, pessoal, só para falar para vocês, né, eu vou dar continuidade aqui, a gente vai fazer várias questões, eu falei do contexto literário de forma geral, né, agora, então, Machado de Assis, né, ele foca na análise psicológica e na crítica social, usando a ironia para expor as fraquezas humanas. Mário de Andrade, ele foca na identidade nacional e na experimentação, ele quebra a regra para poder criar uma arte mais brasileira e próxima do cotidiano, e a Marina Colasanti, ela foca no universo interior, especialmente no feminino, usando o fantástico e o simbolismo para discutir os sentimentos e dilemas universais. Então, a Marina Colasanti, ela tem muito essa coisa que as fábulas têm, de trazer uma lição. E isso é interessante e tal. Sim, uma lição de moral no fim da história. Sim, né? Inclusive, pessoal, eu me surpreendi, eu não conhecia a Marina, né? Só que eu achei a escrita dela muito boa, eu gostei muito. Quem não leu, acho que vai gostar de ler, porque é um livro pequeno e tal. São dois, né, no caso, são livros pequenos e tal, mas acho que vocês vão gostar. Então, antes de continuar e trazendo as questões e tal, Gabriel, tudo mais... só um segundo, deixa eu fazer umas perguntas aqui que o pessoal está perguntando. O Bruno perguntou, você acredita que o livro do Cefete apresenta traços de simbolismo? Olha, tem também, né, tem também, mas o principal é porque um autor ele nunca pode ser colocado, o Machado de Assis, por exemplo, ele é considerado um pouco, assim... muita gente considera ele como fazendo parte do modernismo, mas o simbolismo ele está muito mais presente na Marina Colasanti, por exemplo, né, que vai ser do Colunni. Isso aqui é meio que a característica central. O Mário de Andrade, ele escreveu sobre tudo, ele escreveu vários gêneros literários, e ele coloca, por isso que é aquela coisa da experimentação, então você vai ver coisas de diversos lugares, de vários movimentos literários, nas obras principalmente do Mário de Andrade, né, que está ali experimentando, trazendo coisas novas. É mais fácil perguntar sobre o que Mário de Andrade não escreveu, né, então tem muito aspecto simbólico lá, sim, mas o simbolismo, ele é principalmente, ele é a principal característica aqui da Marina Colasanti. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, porque eu estou aqui no slide e não estou... Pode deixar que eu vou te falando, eu estou olhando aqui. Olha só, quem falou aqui que achou chato o Cefete, né? Eu achei um pouco chato. Pois é, aí, ó, o Dom Casmurro caiu em outro ano, acho que foi no Coltec. Terceiro ano seguido que Dom Casmurro está caindo no Coltec. Pois é, eu fiquei assim, caramba, né? Eles estão amando Dom Casmurro. Ok, então, quem vai fazer a prova, é até uma dica que eu ia dar, quem vai fazer a prova Coltec? Peraí, que agora eu confundi. É Coltec, que é Dom Casmurro, né? Exato.
Pois é, quem vai fazer, a gente tenta fazer as provas anteriores que já caiu, porque vocês vão ver ali um pouco do contexto, Com né? certeza. Não é possível, né? Que alguém que vai fazer prova não viu ainda as provas. Pelo Sim. amor de Deus, eu dizer. E não, você tá vendo? Olha como é que é isso. Povo lerdo, né? Tá com a faca e o queijo na mão aí, de repente pode cair até uma questão ali, tipo, que eles trocaram uma palavra ou outra, né? É, terceiro ano seguido que tá caindo o Dom Casmurro. Pois é, foco, prestem atenção nisso, hein? Façam essas questões. E aí, pessoal, eu vou aproveitar para poder falar de... posso falar agora, Jéssica? Pode, fica à vontade. Vou falar agora, a gente lançou 3 cursos, né? Que é, assim, a preço de banana. E, mas realmente, a preço de banana. É mesmo? Sobre as 3 obras, né? A gente tem um cupom para quem está assistindo na aula. Esse cupom, ele dá 10% de desconto para o curso. O curso, ele é R$ 24,99, então é muito barato. Todo mundo, acho que hoje você não compra uma pizza com R$ 24,99, né? Sim. E aí, o principal foco do curso não é nada menos do que ser questão. Então, todos os cursos, eles têm mais de 100 questões, né, comentadas e tudo mais. Tem aula também, né, onde eu explico, assim, eu tento dar um pouco mais de detalhamento no livro, mas sem ficar também aprofundando muito, porque eu acho que nem compensa. Mas lá tem resumo de todos, por exemplo, aqui de Dom Casmurro, tem resumo de Dom Casmurro, tem uma parte onde eu explico bem a questão do movimento literário, onde eu vou aprofundando ali nos capítulos principais, aqui da Marina Colasanti, que o Dom Casmurro é 1 milhão de capítulos, né? Então eu não fiz um resumo de cada capítulo. Da Marina Colasanti, eu fiz um resumo para cada conto, vocês vão ver bem pequenininho. Para o Mário de Andrade eu também fiz isso. E aí tem as questões inéditas, né, que são as questões que nunca caíram e as questões que já caíram em outros vestibulares. Por exemplo, de Dom Casmurro, vocês vão ver que tem uma lista lá de outros vestibulares. Não só de colégio técnico, né, Gabriel? Não só de colégio técnico, de vários vestibulares para abordar ali de forma bem diferente. E aí, de forma mais completa possível. Então, eu peguei e fiz essa curadoria. Além disso, tem as questões que eu abordo, que eu fiz uma lista de questões só para questões gramaticais, assim, onde figuras de linguagem e também sobre o vocabulário, eu chamei questões sobre o vocabulário, porque você precisa ter ali o acesso a esse vocabulário para você pensar. E você pode apostar comigo, depois a gente vai ver as questões, mas eu aposto que algumas expressões que eu coloquei nas minhas questões vão cair e vocês vão lembrar por ter feito as questões. Como eu disse, são mais de 100 questões em cada um dos cursos. Então, é muita questão para vocês fazerem, tá? E aí, tem outras dicas que eu dou lá, tem muito. Eu tenho um vídeo até que eu falo o que fazer um mês antes da prova, como estudar. Eu tem momentos que eu falo até assim, o que comer, o que é melhor para comer, o que fazer, o que levar para a prova, o que não esquecer, tem tudo. Foi um curso bem, muito, apesar de ser barato, ele é um curso que eu tentei abordar várias partes da preparação de um aluno, tá? Sim, com certeza. Aí, eu tô dando uma olhada, ficou muito bacana. E, pessoal, só para a gente acabar a parte do merchan aqui, eu mandei os links para vocês no grupo de WhatsApp, tá? Se vocês usarem o cupom nota 10, tudo maiúsculo, vocês vão ganhar 10% de desconto ainda. O trem já é barato, tá quase de graça, né? E aí vocês podem optar por aquilo que vocês quiserem, pelos colégios técnicos que vocês quiserem, certo? Né, Gabriel? A gente fez uma tacada justamente para a pessoa comprar, se ela quiser, o que for melhor para ela, né? Exatamente. Né, não faz sentido, a gente pensou pelo menos dessa forma, né? Não faz sentido a gente criar um curso tudo junto se tem gente que nem vai fazer uma outra prova, de repente, por distância, né? Acredito que vocês vão gostar bastante do curso. E aí é aquilo, como sempre, né? O curso, ele tem ali 7 dias de garantia. Não peçam estorno, por favor. Não é possível, né? Não, porque tem gente que você já viu como é que é, né? Vamos valorizar o trabalho da Jéssica, porque é algo, né, Jéssica, que você estava comentando comigo, que o pessoal sempre pede, isso, todo ano pede, né, Gabriel?
Não, a gente nunca fez, eu acho que a gente fez ano passado uma aulão só para o Cefet, né, nem fez para os outros colégios técnicos. Então, aproveitem, né, porque é algo muito inédito, que vem realmente a Jéssica não queira fazer de novo, né, então, e talvez eu não queira, porque, nossa, mas me deu tanto trabalho. Dá vontade até de quando você assume esse compromisso, você fala assim, não acredito que eu falei que eu ia fazer isso por esse valor. Pensei isso tantas vezes. Eu podia estar nas Maldivas agora, velho. Tô aqui tentando fazer isso. Eu falei, eu podia estar dormindo, eu tô aqui dormindo fazendo questão. Mas, Gabriel, vai dar certo. Nós vamos colocar tanta gente nesses colégios técnicos que vocês vão ver, tá? Não é mensal, não, gente. É R$24 e fim. Você pagou, acabou, tá? É tipo assim, é tão barato que a gente fica até assim, como assim, gente? É R$24. É isso aí. Aí tem o cupomzinho, tá? Eu mandei lá nos grupos de WhatsApp. Se vocês tiverem interesse em adquirir, vocês vão lá e colocam, pode pagar no Pix, no cartão pode até dividir. Dá R$1 por mês. Se você dividir. Nossa, verdade. Aí, gente, depois eu vou mostrar para vocês melhor a estrutura do curso, mostrar para vocês cada módulo, como que foi feito, né? Mas só para a gente também dar aqui direcionamento na aula. Aí no meio da aula eu mostro melhor. Isso aí. Ou você acha melhor mostrar agora já direto, Jéssica? Não, pode explicar um pouco mais das questões. Vamos fazer umas questõezinhas aqui, que é sempre a nossa religião, né? Vamos aquecer. Pode ser? Pode ser, vamos aquecer um pouco então, fazendo algumas questões. Tem alguma pergunta aí que você acha que é interessante de ser respondida ou não? Por enquanto não, o pessoal está bem conversando aqui, coisas aleatórias, pode meter Então tá, Machado de Assis, né? Ali o movimento realismo. Lembrando que não é realismo mágico, tá? É realismo. Então não tem essa coisa, claro, óbvio que tem, mas não nessa obra específica, né? Sim. Não tem essa coisa do trazer personagens místicos ou algo que era impossível de acontecer acontecendo. A gente está falando aqui só de coisa do real mesmo. É só quem fala é gente, então é a gente que vai falar. Não é tipo a morte ou ou uma raposa falando uma raposa tendo alguma atitude, não tem isso. Ou uma salamandra tendo um poder, de conferir um poder a uma pessoa, não extrapola a realidade. Tá? Quais são os temas principais dessa obra? A gente tem ciúme, a gente tem dúvida, a gente tem traição, tem uma coisa de evocação da memória, tem também a metalinguagem e a relatividade da verdade. E que é o que a obra tenta trazer. A obra do Machado de Assis, apesar de ser chata, quando eu tinha a idade de vocês, eu também achava muito chato. Aí agora, lendo de novo, assim, tendo pegado para ler, eu achei muito legal, mas é porque também, né, já passou muito tempo que eu não sou adolescente mais. Aí... Já tem um bom tempo. Pois é, o tempo, né, fez isso comigo. De qualquer forma, vou trazer aqui alguns pontos importantes. Ele é narrado em primeira pessoa. As provas, eles gostam de perguntar... Desculpa aí, eu fiz uma cagada aqui. Espera aí, que eu que fiz. Fala alguma coisa. Sem querer, eu apertei um negócio aqui. Agora deu. Beleza. Desculpa, travou tudo. Não sei o que aconteceu aqui, deu uma pane. Foi, mas agora voltou. Então, pessoal, eu estava falando aqui sobre Machado de Assis e como que as provas, elas gostam de perguntar quem é o narrador, né? E o Machado de Assis, ele escreve ali principalmente em primeira pessoa, porque é ele narrando, né?
E aí, qual é o tipo de narrador ali nessa obra? Eu acho que não está compartilhando, né? Deixa eu compartilhar. Peraí, Gabriel, eu acho que fui eu que fiz. Não, compartilhar a tela, acho que vai dar, tenta. Vou compartilhar aqui, é porque eu acho que saiu na hora que você... Eu tô querendo travar o chat, peraí, antes de você começar, porque tá um converseiro, ninguém tá prestando atenção. Aí eu tô tentando travar o chat. Fui tentar travar o chat, o que eu fiz? Fiz uma cagada aí na aula. Me ajudem aqui a travar o chat? Eu nunca lembro como é que faz isso. Alguém sabe? Ele ajuda aí os universitários. Tenta mandar aí, só para eu ver. Não dá, não. Ah, então beleza. Vamos ficar um pouquinho, vamos prestar atenção, senão eu não consigo prestar atenção e nem vocês. Vai lá. Beleza, então o Machado de Assis, nesse livro Dom Casmurro, ele narra em primeira pessoa a história dele, e aí a prova, ela gosta de perguntar, então provavelmente ela vai trazer um trecho e vai perguntar isso aqui tá em qual pessoa, né, tá primeira, segunda, terceira pessoa. Então é algo que pode cair também. O romance constitui suas memórias da juventude do amor por Capitu. Por que a grande questão é a dúvida e a traição e ciúme? Porque ele acha veementemente que o melhor amigo dele tinha um caso com a esposa dele. E o texto ele vai ser construído sobre essa narrativa o tempo inteiro, onde cada vez mais ele vai tentando ali pesquisar, onde ele vai cada vez mais tentando montar, é como se ele estivesse montando um caso na cabeça dele, e juntando as peças de um quebra-cabeça, e tudo para ele vai fazendo sentido e vai montando um cenário onde a esposa traía ele. E o evento mais importante é quando o amigo dele morre e ele vê a reação da esposa. Ele acha que a reação da esposa foi muito desproporcional para a morte dele, e aí ali é que para ele, assim, realmente ele começou a ter praticamente certeza do que tinha acontecido. Vocês vão ver, Dom Casmurro, ele foi editado muitas e muitas vezes. E aí vocês vão perceber que tem até algumas obras que mostram o cara, né, o Escobar, junto com o Ezequiel, com o mesmo rosto, entendeu? Mostrando, assim, a questão da traição. O livro, gente, eu vou dar spoiler aqui. Quer dizer, não vou dar spoiler, não. Vou deixar para quem não leu o livro. Pode dar spoiler, não tem nada a ver, não, uai. Vou deixar o pessoal com a dúvida, deixar vocês com a dúvida se ela traiu ou não, tá? Mas não existe resposta para essa questão, né? As teses de doutorado estão aí para responder. Não tem resposta, mas é essa a questão. A pessoa vai procurar a resposta até o final. Agora, que sabe que não tem resposta, não vai querer ler mais. Não, mas isso aí todo mundo sabe que o Dom Casmurro é meio paradoxal nesse sentido. Ele é um livro que não tem um final estabelecido. Pois é. É isso, galera, não tem um final estabelecido. O spoiler é que vocês vão ter que decidir se ela traiu ou não, vocês vão ter que montar ali o cenário de vocês, tá? Agora, quer dizer uma pessoa, assim, ignorante, né, que fica martelando uma opinião formada sobre tudo, não é isso? Isso, Dom Casmurro tem significado. E aí, o livro, ele traz um significado diferente de Casmurro, né? Ele até fala assim, não procure no dicionário, só pra gente procurar. Né, mas é uma pessoa teimosa, uma pessoa de cabeça dura e tal, igual você falou. Ele traz um aspecto diferente ali de Dom Casmurro. Eu acho, na minha visão, as provas gostam de fazer perguntas sobre a palavra Dom Casmurro. Uhum. Aí perguntar o que significa, porque Casmurro é uma palavra que a gente não usa, mas é uma palavra que na língua portuguesa. Se você só... Pois é, quem não... Machado de Assis pediu para não procurar no dicionário, mas eu vou pedir para vocês que não lembram o significado que o Bentinho ele trouxe para a palavra Dom Casmurro, pesquisar aí e depois pesquisar no dicionário para vocês verem a diferença, tá? Então, para não ficar também falando muito sobre a obra em si, né, eu só queria abordar essa questão da metalinguagem. A metalinguagem, eu não sei se alguém sabe o que é, mas a metalinguagem é como se... parece que tá aberto aqui o chat, né? Então, pediu aí para vocês colocarem o significado de metalinguagem. Isso aí, gente, vale para todas as provas, tá? Figura de linguagem é cartinha carimbada de Coutek e Colin-Cefete. Vou pedir aí para vocês pensarem no significado disso e mandarem aí no chat enquanto eu vou falando, enquanto a gente vai tentando abordar a outra parte da obra, tá? Que é a questão da relatividade da verdade.
Por que que a gente fala aqui de relatividade da verdade na obra de Dom Casmurro? Porque quando o narrador está em primeira pessoa, é muito difícil de ele ter a visão sobre o que está acontecendo no entorno. Então, ele sempre vai falar a partir do próprio pensamento do que ele está sentindo. Ele não consegue ter aquela visão imparcial que um narrador observador, ele tem. Então, o narrador que está ali em primeira pessoa e é personagem, que é o caso aqui do Bento Santiago, é o caso do Dom Casmurro, ele sempre tem uma visão limitada da verdade, então ele sempre tenta trazer ali seu ponto. E a relatividade da verdade é essa, porque você nunca sabe, não teve ali um caso explícito de traição, né? Ele nunca pegou no flagrante para poder prender os dois, né? Mas, ao mesmo tempo, vai ser as coisas que vão acontecendo que faz ele ter esse pensamento. A minha opinião sobre isso, eu vou até perguntar a sua opinião, Jéssica, que eu sei que você lê esse livro também. Eu acho que ela não traiu. Eu acho que foi, tipo assim, tudo da cabeça dele. Eu acho que a imagem... Eu acho que ele era maluco, tipo assim. Também acho. Ele ficou ali paranoico. Claro que pode ter acontecido mesmo, né? Mas ele já deixa... Vou fazer uma enquete aqui no grupo. Coloquem lá, pessoal. Vocês acham que Capitu traiu ou não? Quem já leu? Vamos lá, votem aí para eu ver quem está prestando atenção na aula. Capitu traiu? Sim? Não. Vou mandar nos dois grupos aí. Votem para eu ver qual que é a opinião de vocês, para ficar mais interativo. Eu acho que dá até para fazer uma enquete aqui. Eu não sei como é que faz. Perguntas e respostas. Ah, dá para fazer enquete, ó. É nesses quadradinhos aí, ó. Ah, aqui? Faz aí enquanto eu vou falando, então. Tá bom, enquete. Vou fazer aqui, vocês votem. Vou falar aqui da metalinguagem. Metalinguagem, eu vou até trazer uma imagem aqui, porque eu acho que ajuda nesse ponto. Peraí. Tem uma imagem muito boa, que eu gosto sempre de trazer quando eu vou falar. Compartilhar. Aqui, ó. É essa aqui. Que acho que tá dando para ver aí, né? Que é uma mão, um desenho de uma mão desenhando uma mão, e aí elas vão se retroalimentando. Isso é a metalinguagem, é a linguagem falando dela mesma. E eu dou um exemplo do Arthur Schopenhauer, que ele tem um livro que chama Arte de Escrever. Então, é um livro escrito, falando sobre a arte de escrever. Né? É igual como se fosse uma pintura pintando um quadro, igual essa aqui, ó. A pintura pintando um quadro. Então, isso é uma pintura do Van Gogh fazendo uma pintura de um quadro. É como se você fizesse uma música sobre como escrever uma música. É como se fosse... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui, essa aqui é boa também. Uma foto de uma foto. De outra foto, deixa uma foto. Então, isso aqui significa metalinguagem. A linguagem falando dela mesma. Ok? Agora, voltando aqui para a obra em si, vamos fazer as questões. Então, vamos testar, hein? Aí vocês vão mandando as respostas no chat. Vamos lá. Vou deixar, então, vocês lerem por 1 minuto, vou contar aqui no relógio, e aí vocês vão mandando a pergunta, tá? Depois eu respondo. Eu coloquei uma enquete aí, pode votar nela. Vê se aparece para vocês. Não apareceu, não. Eu não lembro. Apareceu sim. Apareceu? Apareceu. Uhum. Essa daí foi tranquila, né? Todo mundo já matou. Essa é bem de boa, né?
Então, lendo aqui, falando sobre no trecho inicial, qual característica do narrador personagem, Bento Santiago já pode ser percebida. E aí, quem marcou? Né? A letra B acertou. Então, aqui, encontrei. Aí ele ainda fala, como eu estava cansado, ele vai lá e dá uma justificativa. Isso ajuda a compor um pouco da característica do Bento Santiago. Ele tem muito essa visão, esse lugar de, eu sou a vítima, nunca eu sou o culpado. Não é que ele não queria conversar, é que ele estava cansado, né? E por isso que ele fechou os olhos 3 ou 4 vezes. Sua tendência ao isolamento e ao tédio que lhe rende a apelidão casamento. É isso aqui, tá? Então isso já também monta um pouco do quadro do que é o personagem. Agora essa daqui. Deixa eu fazer a enquete agora direito. Votem aí, eu liberei. Vê se dá para votar. Aperta os pontinhos aí. Tá meio unânime. Bem fácil, né, gente, as questões também. Já vou responder. Então, a famosa descrição dos olhos de ressaca de Capitu revela sobre a ótica do narrador. Os olhos de ressaca, vá de ressaca. É o que me dá a ideia daquela feição nova. Traziam, não sei que fluido misterioso energético, uma força que arrastava para dentro, como uma vaga que se retira da praia. Quando ele fala os olhos de ressaca, quando ele... O que vocês acham? Qual figura de linguagem a gente poderia dizer aqui que existe, né? Alguém consegue identificar? Quando vocês vão escrevendo aí, vocês percebem alguma figura de linguagem? Aquela que usa uma coisa que não é humana para falar de algo humano? Você está falando personificação que eu disse, não, né? Você tá falando, porque também tem eu acho que é isso que você está falando, né? Uhum. Tá, então, aqui... metáfora. É essa. Sim. É a metáfora. Porque aqui tá falando da pessoa em si, entendeu? Eu não estou atribuindo características humanas, até uma boa questão que você levantou. Eu não estou atribuindo características humanas a uma coisa que não é humana. Eu estou pegando uma coisa que não é humana e colocando a característica no humano. Entendeu? Sim. A personificação é do homem para o objeto. O objeto para o homem não é personificação. E aqui é a metáfora, porque assim, eu não estou dizendo de forma literal, e a metáfora é isso. Tem uma diferença entre metáfora e comparação. A metáfora é uma comparação, e é um tipo de comparação. A diferença é que a metáfora, ela vai falar de uma forma muito mais... não literal. Isso, exatamente. Ela não fala de uma forma literal e ela também é mais enfática incisiva na palavra. Então, ao invés de falar assim, por exemplo, Gabriel, como é limpo, Gabriel é água. Eu vou falar assim, metáfora, Gabriel é água. Na metáfora, eu vou falar, Gabriel é limpo como a água. Eu pego uma característica ali e faço uma comparação, e geralmente eu uso as palavras como, parecido, semelhante, isso na comparação. Na metáfora eu já falo direto. Então, Gabriel brilha como um sol. Isso aí é a comparação. Se eu for falar de metáfora, eu estou falando de Gabriel é o meu sol. Gabriel é um sol. Seria mais ou menos isso. Agora, para a próxima. Essa aqui também bem de boa, mas eu vou abordando outros aspectos também. Rani Castro perguntou, metáfora seria uma comparação implícita? Exatamente. Tipo isso, né? É uma comparação implícita. Todo mundo praticamente falou letra A. Admitir a tendência em fantasiar e criar realidades. Bem de boa também, né, gente? Então é isso.
E aí é o que eu falo, por isso que eu acho que ela não traiu. Uma pessoa que tem a imaginação muito fértil. Eu conheço algumas pessoas, assim, todo mundo deve conhecer também. Quem não é, que atire a primeira pedra, né? A gente tem a mania de criar as fanfics, né? Que eu falo. Claro. Fanfiqueiros. Pior é quando você cria em prova, né? Sim. Não basta criar fanfic nos livros e na vida, a gente está criando em prova. Colocando coisa que não foi falada no texto. Isso aí exatamente. Também. Ó, bem de boa essa, viu, gente? Essa daí vocês vão de A, B, C, D ou não, A, B, C ou D. Olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Rola um preconceitozinho aqui, o que vocês acham? Quando ele fala isso? Eu acho, hein? O que você acha, Gabriel? Você fala em relação ao feminino? Ou ao feminino, ou até mesmo a palavra cigana, né? Pode soar um pouco pejorativo. De fato. Não que seja, né? Mas principalmente no contexto da época. Sim. O olhar de cigana, ele é um olhar que geralmente, menos o que eu percebo, né? A forma que é representada é que é um olhar bem marcado, né? Um olhar que elas passam, eu esqueci o nome do negócio que passa no olho para ficar mais escuro, assim, tipo aquele contorno, sabe? É uma característica bem grande delas, assim. Acho que todo mundo aqui é de boa também, né? Aí a gente vai trabalhar um pouco o olhos que já deu, tipo assim, tá muito nítido, mas aí eu vou mostrar para vocês algumas questões que aí eu quero ver quem vai acertar. Eita. Quando eu falo assim, cigana, né, oblíqua, o que significa oblíquo? Alguém sabe o significado de oblíquo? A gente tem uma regra gramatical, né, na verdade... Matematicamente, o que é oblíquo? Matematicamente? Matematicamente, você sabe o que é oblíquo, amiguinhos? Vamos ver se alguém sabe. É algo maior do que 90 graus, né? É muito aberto. Será que tem alguma coisa a ver com português? No português é algo que é inclinado, né? Tem um pouco disso, assim, tem um pouco a ver isso. É algo que não é nem vertical nem horizontal, é oblíquo. Torto, né? Sim. E aí a gente tem os pronomes, né? E aí nos pronomes a gente tem essa classificação do pronome oblíquo. E aí o pronome oblíquo quando a gente coloca geralmente no final, né? Às vezes a palavra me, ti, o, ou, a, por exemplo, entregando a, pronome oblíquo é o a, vai ficar no final. Entregando o. Sim. Deixa eu pensar em outra palavra aqui. Olhou-me. Lhe também? Hã? Lhe. Também. Isso é oblíquo? Isso. Sim. Também. É pronome oblíquo também. Beleza? Então, eu vou trazer depois umas questões mais difíceis para vocês e agora a gente vai falar. Eu acho que tem mais, deixa eu ver. O pessoal tá clamando por obra do Cefete aqui, hein? Tô sentindo uma ansiedadezinha. Já vai ser a próxima. Tenham calma, Berger. Bom, a vida é uma ópera e uma grande ópera. O tenor e o barítono lutam pelo soprano, em presença do baixo e dos comprimários. Essa metáfora da vida, como uma ópera, utilizada pelo narrador no final do livro, sugere uma visão o quê? Sabendo que o cara era meio, né, zuretado da ideia, eu vou na B, teatral e fatalista. Essa aqui também é muito de boa, né? Já vou mostrar para vocês.
Essa aqui eu acho que foi talvez a mais difícil, mas bem tranquila também. Eu vou trazer depois as questões, tá? Eu tô trazendo questões um pouco mais tranquilas, para poder representar um pouco do que o livro fala, tá? Então agora vamos falar, vamos destrinchar Mário de Andrade Contos Selecionados. Mário de Andrade, modernismo. Temas principais: cotidiano, memória afetiva, identidade nacional, a vida em São Paulo, crítica de costumes. O que esse livro ele vai abordar? Ele aborda de tudo, até questão de família, de família que fica feliz com a morte, questão da sexualidade, que era algo que ninguém nunca tinha falado até então, dessa forma. Então, os contos de Mário de Andrade são um retrato do Brasil em modernização, especialmente em São Paulo. Em um período de Natal, ele explora com ternura as memórias da infância e as complexas relações familiares. De que modo isso é abordado, né? Porque está falando aqui da morte do pai e, a partir disso, eles podem comer pela primeira vez o peru de Natal nascer. Então, mostra ali, de certa forma, uma felicidade. Por isso, né? Como que é conflituoso. Ao mesmo tempo que tem o luto, tem ali a liberdade, porque ele está fazendo ali, de certa forma, um escancaramento do patriarcado. Ou seja, como que é uma sociedade que é dominada por homem, né? E como que... Essa é uma crítica que eu vejo. Tanto Machado de Assis também, ele representa uma sociedade patriarcal também, ao falar, até a forma como era descrita as mulheres, traz um pouco é nítido, assim, o papel que a mulher é colocada na sociedade, né? Então, a sua prosa, ela é marcada pela experimentação com a linguagem, buscando uma língua brasileira, mais próxima da fala do povo, o que vai cair de questão perguntando sobre a linguagem coloquial, não vai ser brincadeira. Porque o livro é sobre o jeito que o Machado de Assis escreve é para isso e sobre isso. Ele vai ali, né, utilizando técnicas como fluxo de consciência para expressar o mundo interior dos personagens. Ou seja, gradativamente eu vou tomando consciência das coisas. Agora vamos lá para as questões. Esse conto eu li. Ele é um dos primeiros, né? Que eu li o livro meio pelas metades. Uhum. Sim. E aí, amiguinhos? Tá meio unânime aqui, Gabriel. Também, Dificuldade né? familiar de lidar com o luto e a reconfiguração dos papéis. Eu acabei falando também, né? Um pouco do que é, a explicação dele. Mas é isso mesmo, tá? Ué, peraí. Acabei trazendo aqui a resposta dessa. Juca era um menino teimoso e quieto. Em um dia resolveu ser o que é. Seus pais, pessoas de bem, envergonhavam daquele filho que nunca se queixava. A descrição do menino Juca, que deixa de comer a coxa do peru, simboliza no conto o quê? A gula e o egoísmo infantil? Ou a revolta, é mais aqui a revolta silenciosa contra as tradições e a hipocrisia familiar? Essa questão aqui, ela é muito interessante porque, às vezes, se você não tem ali um contexto da história, você acaba se perdendo e marcando uma questão errada, completamente nada a ver. Tem muita gente que, infelizmente, eu acabei trazendo a resposta aqui de cara, né? Peraí, só um segundo. Juca era um menino teimoso e quieto, que um dia resolveu ser o que é. Seus pais, pessoas de bem, se envergonhavam daquele filho que nunca se queixava. A descrição do menino Juca, que decide comer a coxa, simbolizada no conto, a revolta silenciosa contra as tradições e a hipocrisia familiar. A gula e o egoísmo infantil, a tristeza profunda pela morte do pai, o desejo de se tornar um adulto rapidamente. Eu acho que é porque deixava as coxas só para o pai, não era? Era uma coisa assim, ele via o pai como sendo uma pessoa que limitava eles, não era isso nesse conto, o período de Natal?
Foi uma análise muito boa que você fez aí agora, né? E aí a gente pode parar para pensar que quem não leu o livro e não leu o conto, talvez tenha um pouco de dificuldade em entender sobre o que o conto fala, porque acaba que o trecho, ele não diz muita coisa, né? Só que aí, ó, um dia resolveu ser quem é, ser o que é. Ou seja, que de certa forma está indo contra a tradição, né? E é aí que vocês podem, de repente, pensar que faça algum sentido, porque é uma revolta silenciosa, ele só não comeu a coxa, não é algo escancarado, né? Exatamente. E igual você Você falou essa essa aí, a pessoa ter lido, né? para Para entender O contexto. Eu não acho que porque a maioria não é. Porque a maioria das questões só lendo o textinho, você já sabe dizer mesmo sem ter lido o livro. Essa eu acho que a análise foi um pouco mais profunda. Sim. E justamente é que eu trouxe já a resposta. Então, ó, esse episódio de Frederico Paciência... Uai, gente, cadê o negócio? Tava aqui. Mas, tá, deixa eu ver. Esse episódio de Frederico Paciência revela uma característica marcante da relação entre o narrador e Frederico. Essa aqui também só para quem leu, né? Qual que é a relação que marca Frederico Paciência e o narrador? A grande generosidade e a confiança entre os dois amigos? O interesse de ambos pela poesia parnasiana? Uma tensão e desconfiança sutis que minam a amizade ao longo do tempo? Ó, Gabriel, essa eu tô na dúvida entre a A e a C, viu? E eu li, vou explicar por quê. O descaso do narrador com os pertences de seus amigos. Existe uma amizade um pouco colorida entre Frederico Paciência e o narrador, né? O Juca, se não me engano. Uhum. Não é? Exatamente. É até um contexto bem assim para a época. Para a época, né? Que não é quase que um relacionamento homoafetivo ali entre eles. Então existe uma tensão gente fala. E uma desconfiança sutil que minava a amizade ao longo. Essa aí eu tô na dúvida. Porque eles ficavam meio que querendo, tipo assim, querendo um ao outro, mas ao mesmo tempo sabendo que pro padrão da época aquilo era errado. Então rolava uma tensão entre eles, não é? Sim. Olá. E aí, vocês vão de A ou C? Quem leu? A galera tá mais pro C. Eu também tô indo mais pro C. Sim, falta mais pra C, né? Eu ia falar A, mas depois que eu li a C, eu falei, opa. E aí, Gabriel? Vamos lá. Conte-nos tudo e não esconda as nádegas. É um erro técnico. Ó, vocês foram de C, né? Uhum. Olha, essa questão aqui mostra mais o que marcava eles, né? Tinha ali uma tensão, tinha ali uma certa desconfiança sutil, até mesmo do sentimento. Só que a gente, para quem lê o livro, a amizade deles acabou, gente? Ou eles se afastaram? Eles se afastaram, não foi? A amizade em si ela não acabou, né? A generosidade e a confiança entre os dois, porque eles tinham ali uma relação que era muito forte, né? Bom, e era agora só os dois, né? Meio que a galera excluía eles, não era? Não tinha um lance assim? Tem, assim, tinha o Mário de Andrade, eu acho que ele se colocou um pouco nisso, porque ele tinha um conflito com o Oswald de Andrade. Não sei se você sabe, é uma fofoca do mundo literário. Ele tinha Fala melhor. Peraí pro povo prestar atenção. Aconteceu. O Oswald de Andrade, ele acabou fazendo muitas piadas homoafetivas com o Mário de Andrade. E aí, o Mário de Andrade rompeu relações com o Oswald de Andrade. Eles só têm o mesmo sobrenome, mas eles não são parentes, tá? E aí, alguém colocou até a amizade Rainbow, realmente, é uma amizade Rainbow deles, tá? E aí,
teve esse rolê aí dele nunca mais querer voltar a conversar com o Oswald de Andrade por causa desses comentários. Esse conto dele foi publicado só depois dele ter morrido também, né? Não foi algo que ele publicou em vida. Agora vamos falar sobre Marina Colasanti, tá? E antes de falar sobre Marina Colasanti, eu quero apresentar para vocês um pouquinho do curso, só para vocês verem como que ele foi organizado, A tá? Rayanara levantou a mão. É, Pode falar. Tem alguma coisa para falar? Pode continuar então, Gabriel. tá, eu vou colocar aqui então, pessoal, só para vocês terem uma visão mais ou menos de como que funciona o curso, Ah, é importante. só para, né, vou começar então pelo Mário de Andrade. Deixa eu ver como é que eu faço para compartilhar a tela. Acesso. Compartilha geral. Não, eu falo assim, para mostrar como que ele fica visível para os alunos, né? Ah, tá. Deixa eu ver se eu consigo. Se eu não conseguir, eu consigo daqui, eu acho. Mas eu acho melhor você, que vai ficar melhor. Tá, mas eu acho que eu já consegui aqui, já deu certo. Beleza. Vou compartilhar aqui a tela. Isso. Como que ele é organizado, né, gente? Então, ele foi organizado por vários módulos. Então, vai ter os módulos, eu vou falar dos módulos, depois eu vou clicar em cada um para vocês verem. Então, tem aqui o Comece por Aqui, onde eu faço uma apresentação do curso. Depois tem aqui o e-book para vocês baixarem, fiz uma organização aqui legal, e aí eu dou algumas dicas, né? Nessas dicas vocês vão ver que tem várias coisas, de como resolver questão e tal. Tem, além das dicas em forma de texto, tem dicas em vídeo também, esse aqui é um vídeo onde eu vou lá nessa vida, que são fulcrais, e podem determinar. Então, essa aqui é uma dica também, um vídeo onde eu dou várias e várias dicas. Aí eu faço também, eu explico o que estudar, né? Então, de acordo com cada escritor, eu vou falando o que você tem que prestar atenção, tá? E aí também eu dou várias outras dicas também. E é bom tá? que é livro, é coisa curta, né, Gabriel? Porque também a pessoa não É rapidinho, não é para você. Tipo, igual vocês estão vendo, olha, aquele vídeo ali tem 1 minuto e meio, né? Isso aqui, ó, o que levar no lanche do dia da prova. Fui tentando trazer de forma bem. Pessoal, tem uma pena, vocês forem 1 minuto de dica esse vídeo aqui também, super de boa. Então, é bem tranquilinho. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. É literalmente para otimizar o estudo de vocês, né? Não é para você ficar perdendo horas com isso, não. Porque você sabe. Perdendo tempo. Esse é o contexto histórico mesmo, vocês vão ver que eu falo contexto histórico e o modernismo. Olha só, é 5 minutos. É muito rápido. Tá rápido aqui, pessoal, porque tá na velocidade 2, tá? Mas aí vocês mudam. Oi? Daniel, vai falar dentro da sua vida? Pessoal, desliguem os microfones. Peraí, Gabriel, deixa eu desativei os microfones aqui só por enquanto. Pronto? Gabriel, volta. Ah, tá. Então tem aqui o contexto histórico e o modernismo, onde eu explico um pouquinho melhor. E é aquilo que eu falo, se você sabe o que o Machado de Assis diria, você sabe o que ele jamais diria. Se você sabe o que o Mário de Andrade diria, você sabe o que ele jamais diria também. Porque ele segue uma lógica. As pessoas, elas não são tão ilógicas assim. Aí eu trago um pouquinho da biografia do autor, mas, gente, aqui tipo 30 segundos eu falando da vida do autor, só para você entender o autor e ficar mais fácil de entender depois. O resto desse livro aqui eu falando da estrutura geral. Então, vocês vão perceber como que eu faço a organização do curso de forma a ficar o mais lógico possível para vocês. Então, como que vai ser todas as coisas dele? Tem essa inovação aqui, onde eu falo de cada um. Okay? Tem aí outra parte onde eu vou lá e falo eu vou falando dos 5 contos narrados em primeira pessoa. Eu vou falando de forma bem resumida. Claro que quem quiser aprofundar vai ter também forma de aprofundar, porque, igual eu disse, eu tenho ali o resumo de cada livro,
Mas o foco não é que vocês fiquem muito nessa parte teórica, não. O foco principal é que vocês fiquem... Questões, né? Isso, deixa eu colocar aqui. Tem que familiarizar com o estilo de questão. Isso. Tá dando para... Não sei Tá. se eu tô compartilhando. Tá. Tá compartilhando. Beleza, né? Entendendo melhor cada conta, que eu faço um aprofundamento, resolvo algumas poucas questões em vídeo e depois são as listas. São as listas. Aí vocês vão ver que as listas elas estão resolvidas aqui. Aí tem várias, ó. Eu faço aqui uma breve introdução, né, sobre o Mário de Andrade, aí depois eu vou fazendo, olha. Então as questões aqui, ela já compartilhar essa aqui, para vocês verem. Aí. Elas já estão um pouco mais trabalhadas. Eu tentei fazer no modelo, né, essas questões elas foram elaboradas para poder tentar contemplar o estilo da prova. Então vamos tentar fazer essa daqui, para ver se vocês conseguem resolver? Sim, vamos lá. Deixa eu só aumentar um pouco aqui a letra. Tentem resolver. Pessoal. Pessoal, só um minuto. Essa aí bate de encontro com aquilo que eu falei, né? Ah, o chat está indisponível, né? Eu vou abrir aqui. Acho que já deu tempo de ler também. Uhum. Então, com base no trecho, a figura do pai é caracterizada pelo narrador como sendo. Aí aqui vai ter as perguntas. A principal fonte de alegria e estabilidade econômica para a família, um homem de lirismo contido, que expressava seu afeto de forma indireta, um elemento limitador cuja personalidade impede a família de vivenciar prazeres simples. E letra D, uma presença autoritária e confusa responsável por brigas internas do lar. E aqui a gente vai ficar com a letra C, porque ele é um elemento limitador, cuja personalidade impedia a família de vivenciar prazeres simples. Isso é demonstrado ao comer o peru de Natal, né? Que eles não podiam comer na época. Então, vocês vão ver que tem várias questões, vai ter questões mais fáceis, questões mais difíceis, sobre diversos contos, né? Aí tem várias listas também. Eu acho que parou de compartilhar, né? Vou só mostrar para vocês aqui as outras listas que eu falei. Vamos dar uma canja das listas do Colune? Tá, peraí. Então, só apresentando melhor os módulos para vocês, onde eu faço para voltar aqui? Deixa eu ver. Voltar. Então, tem questões inéditas. Eu trago aqui também uns curtas-metragens que eu acho legal de vocês verem, de forma de revisão. Trago aqui questões de outros vestibulares, né? Aqui tem o edital, vocês vão ver que tem o slide da aula, tem o módulo bônus que eu trouxe as questões. Tem outras coisas também no módulo bônus, mas as questões sobre vocabulário. E aí eu queria fazer só mais uma com vocês, sobre o Mário de Andrade. Então, vamos lá. Tentar fazer essa número 1. Então, essa lista aqui, vocês estão vendo, tem 8 páginas, é uma das muitas listas que tem. E aí a gente vai tentar resolver a questão aqui. Essas duas questões. Primeira questão, número 1. Já nós vamos falar do da Marina. Tenham calma aí que já vem.
Não tem aula para acabar, não. Enquanto houver luta, haverá resistência. Mas não vai demorar também muito, não. Não, que coisa de 20 minutos no máximo. O pessoal tá muito indo de D e E. Aliás, tá bem eclético aqui os votos da galera. B, E, C. Lancinante. Veio o medo lancinante de já ter ficado o homem naquele tamanhinho, um medo medonho, e recomecei a chorar. Então, o que a palavra lancinante ela vai aqui dizer pra gente? Significa agudo. Então, medo agudo, né? Veio, né? Assim, poderia ser várias coisas se você não sabe o significado. Isso que eu digo que é importante saber o significado. Façam as questões e vocês vão poder trabalhar melhor isso. Agora, essa daqui, para a gente ir para as coisas da Marina. Essa aqui já tá mais unânime. Garboso. É mais fácil nessa palavra. Engraçado, essa palavra a gente fala errado hoje em dia no português? De gabar? Fulano fica se gabando. Tem a ver? Porque mais ou menos tem, né? No contexto aí. Você fala É porque, por exemplo, uma pessoa que se gaba é que acha que ela é melhor do que os outros, né? Sim. Assim, tá acima um pouco. Aqui nesse contexto, é claro que é elegante, né? Mas, de certa forma, não é? Dá a entender que ele tá melhor do que o irmão dele. Ah, tá, não, entendi. Não, mas são palavras que são derivadas, mas as duas estão certas, né? Ah, tá. Então tem o gabar e o garboso, né? E o garboso, isso. Entendi, não sabia. O que eu falei, Gabi, é mais um tom de soberba, né? O que eu falei, de se gabar, né? Então, não é a mesma coisa. A Regiane falou, existe o gabar e o garboso, exatamente. Isso. Eu ia nessa, mas ia dar certo. Essa aqui foi bem fácil, porque não teve palavra, tinha uma palavra só. Se eu for parar pra pensar, a única coisa que falava de coisa boa que é essa, né, elegante, o resto era coisas mais, meio tipo, desajeitada, autoritária, ou infantil, seria num tom pejorativo, né? E aqui talvez as pessoas pudessem entender que era infantil, só que aqui já fala garboso e completamente infantil. Eu não ia falar infantil duas vezes, né? E quem colocou elegante acertou. Agora eu vou compartilhar com vocês aqui. Então, tem várias questões, vocês vão ver que é um curso bem completo. E é bem rapidinho de fazer. Isso que a gente quer focar com vocês, gente. Vocês, no caso, né? Não podem ficar agarrado nisso aqui, entendeu? Porque pensa, né, Gabriel? Se você está estudando sozinho, era garboso, era elegante, letra B. Se você está estudando sozinho, você fica assim, mas o que eu foco? O que eu faço? Eu leio o livro e leio de novo, né? Quando você tem um curso ou um material que foi pensado estrategicamente por quem conhece a estrutura da prova e traz para você questões, coisa ali, você resolve uma questão em menos de 1 minuto, né? É rápido. Então, você consegue estudar de uma maneira mais rápida para você investir tempo no que de fato interessa mais na prova, que eu já não vou ser nem obrigada a falar aqui de novo, porque você sabe o que importa mais. Não é que importa, mas é que leva mais tempo de estudo e mais tempo de execução na hora da prova. Então, quando você está estudando, você tem que ter esse tipo de estratégia, né, Gabriel? De tipo assim, olha, eu vou ter um material
uma coisa, um rolê que facilita a minha vida, para que eu possa investir tempo naquilo que eu preciso investir mais tempo. E aí facilita o seu corre, né? Pois é, e aí, pessoal, só lembrando também que tem questões que são mais complexas, que foi feito no modelo, por exemplo, Cefet, que foi feito no modelo Coltec, modelo Cone. Só que essas coisas que são mais bobinhas, mas que são difíceis, e que que eu falei assim, não, presta atenção, é basicamente isso, a gente fala, presta atenção nisso, presta atenção naquilo, porque senão é tanta coisa que vocês não vão saber, que vocês vão ficar um pouco perdidos, tá? Imagina, toda hora você tá pesquisando alguma coisa do livro. E detalhe, Pois é. Por exemplo, no Coltec, português tem peso 2. Algumas pessoas me perguntaram, o que é isso, peso 2? É o seguinte, é como se cada questão valesse 2 pontos. Então, em português e matemática, cada questão vale 2 pontos, certo? Então, por exemplo, é diferente das questões de geografia, história, biologia e... as 4, né? Geografia, história, biologia, física e química, ciências, né? Que tem peso 1. Então, se você erra uma questão de, por exemplo, do livro, que geralmente é fácil, né, Gabriel? É por isso que é tão estratégico. É porque você viu aí, eu trouxe as questões, todo mundo meio que acertando, né? É ponto ganho. Então, assim, por isso que você tem que ter estratégia de ler o livro, fazer questão de você familiarizar com o que cai. Porque você sabe que você vai acertar ali na hora da prova, se você fizer o mínimo de esforço, né? De estudar ali o mínimo. E aí, exatamente. Você não, principalmente em prova que tem peso. Você não pode perder por questão de matemática e de português à toa, porque vai te prejudicando muito, né? Olha, então, beleza. Pessoal, agora eu vou falar sobre a Marina Colasanti, tá? Vamos lá. Então, ó, só para mostrar que o curso da Marina é o curso que tem mais questões. Por quê? Porque são 2 livros. Então, vocês vão ver que eu trouxe tanto questões inéditas da Cidade dos 5 Ciprestes e questões inéditas sobre Com Certeza Tem um Amor. E aí tem o bônus, como sempre, né, que tem as questões que são as questões bônus. Estrutura geral dos livros, eu falo também, e aqui eu trago um aprofundamento, ó, capítulo por capítulo, eu falo de cada um dos capítulos, eu trago aqui algumas dicas também, e-book, tem aqui um início onde eu falo várias coisas sobre o que estudar, o que prestar atenção no livro da Marina, também pode ajudar muito vocês. Agora, indo para a aula em si, né, isso aqui tudo resumido, porque não dá para falar das 3 obras de forma tão rápida, mas vamos ver se você que vai fazer Cefet, ou você que vai fazer só Cefet, ou você que vai fazer só Coltec, será que você consegue acertar essas questões só lendo? Então, a Marina Colasanti, como eu disse, ela fala de um realismo mágico, então ela vai utilizar ali elementos dos contos de fadas, inclusive alguns contos até famosos, e ela na alma humana, ou seja, esse universo psicológico, essa perspectiva onde traz muito a personalidade e também os dilemas. E, principalmente, ela é uma autora que fala muito sobre o feminino, sobre a mulher. E aí, Com Certeza Tem um Amor, o fantástico ali traz como tema, porque vai ter muitas questões envolvendo o ato de amar. E a Cidade dos 5 Ciprestes, assim, eu acho que é muito legal esse livro. Quem não leu, leia por diversão, que vocês vão gostar, tá? Porque vai mostrando a mesma história sendo contada de diferentes formas e trazendo diferentes lições. E aqui traz também é como se fosse uma jornada mítica mesmo, porque a gente está falando aqui dessa questão do realismo mágico, e ela brinca com isso o tempo todo. Os temas principais são a condição humana, principalmente abordando o lado feminino, tem a ver com o amor, tem a ver com o desejo, também aborda a solidão e também traz o fantástico no cotidiano, porque a gente está falando aqui de uma coisa que é mágica, né, mística, tem a coisa dos arquétipos, né, dos símbolos, o que os símbolos eles querem dizer. Na obra, para quem vai fazer a prova, dificilmente alguma coisa está no modo literal. Dificilmente. Ok? Vamos agora testar nossos conhecimentos. O trecho de Com Certeza Tem um Amor sugere que o amor descrito entre as teias de aranha e o pó dos móveis, com certeza tem um amor. Amor que se alimenta de si mesmo
e que por isso é tão forte, amor que não precisa de presença nem de palavra. Geral foi de B. Então, é exatamente isso, né? O amor, ele é tratado aqui como idealizado introspectivo, sobrevivendo apesar da solidão e da ausência. Essa aqui é uma questão também relativamente tranquila de resolver. Agora, essa daqui. O Lula vai gozar, ele vai gozar dentro. Socorro, Deus. Que foi isso? Tem alguém que poderia estar fazendo qualquer outra coisa, né? Está aqui nessa aula. É cidade, né? Como Nossa, que preguiça, né? Então, vou responder essa daqui, tá? Então, a busca da personagem pela cidade dos cinco ciprestes representa de forma simbólica. Tudo vai ser simbólico, tá, gente? Eu coloquei isso aqui ainda simbólica, ainda é uma colher de chá. Colher de chá para vocês, praticamente. A procura por um objeto de vida, um sonho ou um ideal de felicidade. Então, Marina é simbólica demais, caramba. Agora, essa daqui, ó. Deu para sentir só com as questões. Oi? Deu para sentir isso só pelas questões que você abordou. Pois é, não dá pra. É isso que eu falo, às vezes nem precisa ler o livro assim pra você saber do que tá falando. É, por isso que é bom fazer questões, né? Não fazer É, questões. Tudo eu vou falar, nessa posso vida, abrir um cara. parênteses aqui? Diga. Ah, Posso? Depois eu vou fechar o parênteses. Pode. Ó, mas quem falar que eu falei, eu vou falar que é mentira. Não tá gravando, né? Aí, o que eu vou falar pra vocês, galera? Quem aí não tá tirando total em matemática ou não tá acertando 80% da prova e ainda tá aí com os livros para ler, lê o resumo e vai fazer a prova, mas foca mais em matemática e faz essas questões que tá aqui, que tem no curso, que vai dar bom. Agora eu vou fechar o parênteses e vou continuar. É porque, deixa eu só falar uma coisa sobre esse parêntese que você abriu, porque senão as pessoas não vão saber interpretar direito, né? É claro que é interessante que você leia os livros, até pelo seu enriquecimento cultural, né? Eu, por exemplo, comecei a ler o livro, Dom Casmurro eu li, mas eu vou ler. Eu vou parar de ser safado e vou ler os livros. Mas qual que é a questão? Se você está capengando em coisas que são mais importantes, você pode estudar as obras de uma forma um pouco mais estratégica, é o que o Gabriel está querendo dizer. Por isso que tem um resumo, mas não basta, porque aí você não vai ter visto o contexto direito. É bom fazer questões, né, pensando no estilo da prova, né, Gabriel? Porque você vai mais direcionado para aquilo que você tem que fazer lá no dia. Se você tá, tipo assim, você tem um montoeiro, você tem uma prateleira de livros gigantesco aí para ler, tem aí não sabe nada de matemática, tá acertando só questão de regra de 3, você precisa ter uma estratégia, né? Aí a estratégia que eu te dou, a dica é essa, porque a matemática é algo que não tem como você aprender de forma rápida. Isso aqui, você fazendo as questões, você já consegue sentir como que a Marina escreve, o estilo que ela gosta de falar as coisas. É super tranquilo, lendo o resumo também, já dá para você saber, porque o resumo, eu acho que o resumo ele deu 8 páginas. Então foi bem assim, eu resumi todos dos 2 livros, entendeu? Então foi super tranquilo. Então a resposta dessa daqui, gente, é, ó, este conto de fadas moderno, A Moça Tecelã, de Marina Colasanti, explora o tema da ambição desmedida que pode aprisionar e destruir a criatividade e a liberdade. Agora vamos para essa daqui.
Marília para Colume, tá? Quem perguntou aí. A atitude da personagem entre a espada e a rosa, em meio a um cenário de guerra, caracteriza o realismo mágico puro. Então, a moça era a única em todo o reino que não se importava com a guerra. No jardim, colhia uma rosa e, com a ponta da pétala, desenhava no terraço um novo rosto para seu amado. E essa aí, o povo tá... Deixa eu ver o que vocês estão digitando. O pessoal não quis opinar, não. Então tá, eu vou falar para vocês aqui. Essa aqui é uma mais difícil. O chat tá fechado. O chat tá fechado. Ah, é? Tem que fechar, senão não dou conta. Verdade, não está disponível. Eu vou falar então a resposta, tá? A resposta é inserir um gesto poético e fantástico, desenhar um rosto com a pétala como algo natural em um contexto brutal. E aí eu quero trazer aqui uma questão para vocês, que é da lista, tá bom? Então, sobre uma questão mais gramatical. Tentem ver aí se vocês conseguem acertar. Bacana. Jess, Oi? sabe os primeiros slides que ele mostrou sobre realismo, modernismo? Sim. Pode ser compartilhado no grupo? Pode, né, Gabriel? Por mim, tranquilo. Tá, depois você me manda. Eu gostaria de revisar. Uhum. Questão aqui de boa também, né? Letra E, a diversidade? Não tem muita dificuldade. O porém é uma conjunção adversativa, então mostra a diversidade. Agora, essa daqui, ó. Questão 9. Pode falar, Jéssica, se essa não é se não é a cara do Colune, essa questão. Nossa, sim. De formação de palavra. Uhum, do Colune? Uhum. Ah, é. Que ele... Nossa, era aquela parte de... Como é que fala? Você acabou de falar, eu esqueci o nome, que tem um nome. A formação da palavra. Isso. De morfologia. Ah, é isso. Diga, Levi. Não, eu ia perguntar qual que era a letra certa da 8, mas já me responderam no chat. Ah, tá. Deixa eu voltar aqui. Eu vou falar essa, eu vou voltar na outra, que aí eu vou explicar o que significa cada uma. Espera só um segundo, Gabriel. Desativei o microfone aqui de todo mundo. Vocês estão me ouvindo, né? Espera um minutinho. É assim, gente, a vida é essa. Eu nem me estresso mais com isso. Ano passado eu me estressei bastante. Esse ano eu não tô estressando, não. Vou voltar aqui. Pronto, Gabriel. Então, aqui, a palavra... assim, a palavra monarca, ela eu acho que a maior parte das pessoas acertaram, é usado como sinônimo para rei. Isso aqui foi bem de boa também. Uhum. No trecho, peço-lhe, porém, que não partamos, o termo, porém, estabelece uma relação de... Por que não é adição? Porque a adição vai ser... O que vai ser adição? Vai ser aquelas palavras que você usa para adicionar. Então, tipo, maçã e banana, né? Gabriel e Jéssica. Explicação, geralmente você usa o termo pois, porque, que aí você explica. Eu vou embora porque eu tô cansado, tá?
Quando você vai, por exemplo, falar de conclusão, as marcas são outra, né? Por exemplo, logo, portanto, é muito usado isso nas redações, inclusive, precisa colocar essas conjunções. E a alternância, você pode usar o termo ou, né? Também. Agora, a diversidade é mas, porém, todavia, contudo, etc. Agora eu vou trazer aqui uma questão sobre... Deixa eu ver... Vou deixar vocês responderem essa questão aqui, mais uma. Espera aí. Essa aqui, muito, mas muito mesmo, específica. Essa eu vou chutar, porque eu não li o livro. Precisava ter lido, né? Ou não? Precisava, essa... Precisava. Tem algumas que realmente precisava, né? Sim. Ou pelo menos saber o contexto geral, sabe? Sabendo o contexto geral, você consegue responder. Mas se você nunca tiver, tipo, não ter visto nenhum resumo ou uma aula sobre o assunto, você não consegue. Então, vou falar a resposta, viu? Diga. Esse conto, ele é muito difícil até de interpretar, na minha visão. Ele traz várias possibilidades de entendimento, e eu acho que a obra de Marina, ela traz muito isso. Você precisa pegar a sua subjetividade e fazer a interpretação que você achou necessária. Mas a letra correta é a letra B, né? Então, no conto, como cantam as pedras, o guerreiro transformado em pedra começa a cantar. Seu canto que assusta os passantes simboliza a expressão da dor, da solidão e da memória aprisionada. Não. Então, é algo bem mais... É específico mesmo. É bem específico, né? Explicando. O canto, ele é uma forma de expressão desse guerreiro que está ali aprisionado como pedra. E, ao mesmo tempo, manifesta um pouco ali da alma dele, manifesta a solidão, a angústia de estar aprisionado, né? Aí, assim, na letra A, o canto nasce do sofrimento. Porque aqui fala a alegria de finalmente poder descansar. E não, o canto ele não é por causa disso. Ele é muito mais uma lamúria, né? A beleza escondida no sofrimento. O conto, ele não traz muito dessa beleza escondida no sofrimento. Inclusive, depois ele até morre, assim, quando ele é desaprisionado, né? Uma maldição para afastar qualquer pessoa. Em momento nenhum, isso é falado no conto também. Aqui você poderia ficar em dúvida entre a B e a C, que é o que faz mais, Sim. né? Aí agora eu vou trazer só uma questão aqui para a gente então finalizar a aula, pessoal. Eu vou trazer uma questão de figura de linguagem. Então, qualquer pessoa que vai fazer qualquer curso precisa pelo menos interpretar minimamente isso, tá? Mas é para o Cultec, que eu não trouxe nenhuma questão da lista para o Cultec. Trouxe para vocês aqui nesse momento. Vou mostrar aqui. É essa? A 6? Agora, isso aqui igual eu falei, eu mudei a obra, tá, gente? Que eu não trouxe nenhuma questão dessa lista ainda, do Machado de Assis, do Cultec. Personificação, falei um pouco disso, né?
Aí agora vamos trazer essa daqui. Então, voltando aqui. Isso aqui é um exemplo de personificação. Eu estou trazendo imaginação, eu estou trazendo para a imaginação uma característica humana. Quem é que pode ser companheira de alguém? É uma característica humana. Eu estou personificando essa palavra, tá? Eu estou trazendo características humanas para isso. Então, é a personificação. Gradação é um tipo de coisa que o Machado de Assis ele usa muito na fala dele, no livro dele. Por quê? Por que é gradação? É você, o tempo todo, abrir parênteses para poder inserir uma outra coisa. Então, você está falando ali de algo, e depois você vai lá e muda o assunto. Você está falando de música, aí você vai lá e começa a falar de futebol, por exemplo. Ironia, dificilmente vocês vão conseguir achar alguma coisa irônica em uma frase tão pequena assim. É até uma dica, tá? É muito difícil de você perceber a ironia. A ironia, ela precisa de um contexto. A ironia, ela sempre se faz no contexto. Se a prova, ela for um pouco chata com vocês, é capaz dela, tipo assim, exigir que você saiba o contexto da prova, mas geralmente não é assim que é feito. Geralmente eles trazem um pouco mais de elementos para você saber que aquilo ali é ironia. Eufemismo, o que significa? É você falar de uma forma mais branda e suave. Por exemplo, a pessoa morreu. Ela não morreu, não. Ela foi dessa para uma melhor. Coisas assim. Partiu, né? Ela partiu. Isso. Ou então eu falar de um jeito mais tranquilo sobre, nossa, essa pessoa é insuportável. Eu falo, ela é peculiar, ela tem um jeitinho, ela é especial. Excêntrica, né? Excêntrica. Você lembra que é uma questão assim? Que perguntavam sobre isso? Pois é. Agora a gramática aqui. Essa daqui é uma questão boa. Na questão número 7. Só me faltassem os outros. Eu iria de C, né? E a galera? Eu marcaria C também. Eu também marcaria C. C. Todo mundo de C? C. Olha, essa aqui é o que eu sabia que todo mundo ia de C, sabia. Porque é algo que é mais clássico, né? Se só me faltassem os outros, vá. Então, Oi? Desculpa, fui eu, sem querer. Ah, tá. Esse vá aqui, apesar de estar idêntico ao imperativo, porque imperativo, para quem não sabe, é quando você escreve de forma a ordenar alguém. Por exemplo, vá você. Aqui o contexto da frase, ela revela um valor diferente. Então, a expressão vá, ela é usada num sentido mais concessivo. E aí, por isso que a gente vai marcar a letra B, que é no modo subjuntivo. Aí, o modo subjuntivo, para quem não sabe, a gente tem várias formas de escrever algo, né? De colocar em relação ao tempo verbal. E o subjuntivo, ele vai expressar incerteza, hipótese, possibilidade, por isso que a gente está falando aqui que é o modo concessivo. E aí, a concessão, ela muitas vezes vai ser marcada por isso aqui, ó, pelo se. O se, ele mostra, ele indica um pouco ali de concessividade. Não é que vai ser sempre, porque depende do jeito que você usa a gramática ou do jeito que você usa as palavras para que ela assuma papéis diferentes numa frase. Então, a mesma palavra, ela pode ter diferentes sentidos, né? Então, aqui nesse caso, ele tem um valor de hipótese, desejo ou de concessão. Então, olha só, se só me faltassem os outros, vá. Ou seja, se isso acontecer, a outra coisa acontece. Então, por isso que tem aí um valor concessivo. Não é muito, é um valor, então, expressa uma possibilidade da hipótese. Né? Por isso que mostra essa forma concessiva. Eu não estou ordenando que alguém faça algo. Né? Então, é como se a gente pudesse reescrever a frase assim, ó. Se só faltassem os outros, admito que vá, ou que assim seja,
ok? E aí a gente usa a omissão aqui de uma palavra, e quando a gente omite uma palavra, tem uma figura de linguagem para isso também. Alguém sabe? Quando a gente omite uma palavra? Isso, quando a gente omite uma palavra. É elipse. Pode ser elipse ou zeugma, né? E a elipse, ela é quando um termo a zeugma, né, é a omissão de um termo que já apareceu antes no texto. E a elipse é quando não apareceu antes. Então, nesse caso aqui, como a gente não leu o texto, não viu o contexto, provavelmente é elipse, porque não apareceu antes. Então, infelizmente, vai ter umas questões mais chatinhas, principalmente gramaticais, e não se atenham muito ao significado da palavra. Vocês têm que ler a palavra na frase. Sintaxe, né? E exatamente. Pessoal, então é isso. Espero que vocês possam ir bem na prova, tá? Como a gente já falou, o curso ele está com 10% de desconto. Hoje, só hoje, não vai ter mais esse desconto. Inclusive, eu mandei mensagem para a Jéssica hoje, falando assim, vou até ler para vocês aqui, para vocês verem que eu não tô... Você leu? Eu falei assim, que horas que era? Eu falei assim, vamos criar um cupom de 10% de desconto para quem está na aula? Aí ela me mandou uma luz e falou assim, pode ser, mas o trem já é quase de graça. R$24,90. Vale super a pena, vale o galinheiro inteiro, tá? Mais alguma ressalva, Gabi? Não, só isso mesmo, tá, pessoal? Usem o cupom nota 10% de desconto. Amanhã esse cupom ele vai ser desativado, então vocês têm 24 horas para poder aproveitar o desconto, mas é de graça também, se não aproveitar, vai estar barato de toda forma, tá? Vai continuar com o mesmo valor de R$24,90. É isso aí. Pessoal, um abraço para vocês, espero que vocês possam arrasar na prova de português, possam arrasar na prova de matemática, que principalmente possam otimizar o estudo em português para você focar em matemática, se for a sua maior dificuldade, e é a dificuldade de 99% dos brasileiros, não é mesmo? Infelizmente. Eu encerro a minha fala aqui e passo a palavra para você, Jéssica. Muito obrigada, Gabriel, pela ajuda que você sempre traz aqui na parte de português para mim e para os amiguinhos, né? E amiguinhos, é isso. Obrigada pela presença nessa aula. Espero que vocês tenham gostado desse estudo, né? Já dá uma clareada na forma que você tem que estudar, na forma que você deve ler o livro, né? Fazer algumas questões sobre o assunto para poder se familiarizar com o estilo de interpretação, vai te ajudar não só no contexto da literatura, mas de português em geral. Porque isso que o Gabriel fez aqui com o livro cai na prova de português inteira. Tem um texto, ele vai pegar um trecho do texto e vai falar, essa frase pode ser substituída por uma palavra. Qual que é a figura de linguagem que foi empregada? Então, assim, não é só no contexto do livro que esse estilo de questão cai. Ele vai cair na prova como um todo, na parte de interpretação de texto, inclusive dos textos que vão vir na prova, né? Então, ajuda muito vocês em português em geral. Beleza? Quem quiser adquirir vai estar lá. Eu encerro também minha fala. Espero que vocês tenham gostado da aula, não é? Eu fechei aqui. Diga. O Vudu voltou. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, né, pessoal? Vamos ficar por aqui, então? Pode ser? Deixa eu ligar a mensagem, que eu acho que eu desliguei. Não desliguei, gente? Uhum. Toda hora eu desligo esse trem, aí eu esqueço onde é que é. Ô, carniça, viu? Cadê, gente? Alguém me ajuda? Ô, pessoal, o legal do Machado de Assis é que ele tem uns filmes, sabe? Quem já leu o livro e quiser fazer uma revisão, vê uma peça de teatro que tem no YouTube, tem muita coisa legal. Tem mesmo. Para quem comprar o curso, eu fiz a curadoria, eu deixei lá também, assim, Você já separou, né, o que é mais legal. É só clicar e... Tá bom? Abraço para vocês, pessoal. Tá bom, pessoal, a aula foi gravada. Amanhã eu posto, tá? Não se preocupem com isso. Amanhã eu posto no YouTube. Beleza? Vai ficar até amanhã o cupom. Ok? Muito obrigada, mergueiros. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, Jess. Boa noite. Tchau. Com Deus, amiguinhos. Até a próxima aula. Tchau, Jess. Tchau. Obrigada. Tchau. Obrigada, Gabriel. Falou.